Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Gritava em festa a multidão de Jerusalém ao receber Jesus. Fizemos também nosso aquele entusiasmo ao longo da missa deste dia, levantando os nossos ramos, exprimimos o nosso louvor e alegria e o desejo de receber Jesus que vem até nós. Na realidade, como entrou em Jerusalém, assim também deseja entrar em nossas cidades, em nossas vidas e em nossos corações. Como fez no Evangelho, montado num jumentinho, ele vem a nós humildemente, mas vem em nome do Senhor, com a força do seu amor divino, perdoa os nossos pecados e reconcilia-nos com o Pai e com nós mesmos. Jesus, meus irmãos e irmãs, fica contente com a manifestação popular de afeto da multidão. E quando os fariseus o convidam a fazer calar as crianças e os outros que o aclamam, Jesus responderá: se eles se calarem, as pedras gritarão. Não poderia deter o entusiasmo pela entrada de Jesus, que nada nos impeça de encontrar nele a fonte da nossa alegria, a verdadeira alegria, que permanece e dá paz. Pois só Jesus nos salva das amarras do pecado, da morte, do medo e da tristeza. Entretanto, a liturgia de hoje, que iniciamos, ensina-nos que o Senhor não nos salvou com uma entrada triunfal, com soldados, cavalos, armas, nem por meio de milagres prestigiosos e mágicos. O apóstolo Paulo, na segunda leitura que nós ouvimos, resume o caminho da redenção com dois verbos: aniquilou-se e humilhou-se a si mesmo. Estes dois verbos indicam-nos até que extremo chegou o amor de Deus por nós. Jesus aniquilou-se a si mesmo, renunciou à glória do Filho de Deus e tornou-se filho do homem, solidarizando-se em tudo conosco, que somos pecadores. Ele que é sem pecado, e não só, viveu entre nós a condição de servo, não de rei, nem de príncipe, mas de servo. Por isso humilhou-se, e o abismo de sua humilhação, que a Semana Santa nos mostra, parece sem fundo. O primeiro gesto deste amor até o fim é o lava-pés. O Senhor e o Mestre abaixa-se até aos pés dos discípulos, como somente os servos faziam. Mostra-nos como o exemplo que temos necessidade de ser alcançados pelo seu amor, que se inclina sobre nós. Não podemos prescindir dele. Não podemos amar sem antes deixarmos nos amar por ele.
sem experimentar a sua ternura surpreendente e sem aceitar que o verdadeiro amor consiste no serviço concreto, no gesto de lavar os pés uns dos outros. Mas a humilhação de Jesus que sofre, torna-se extrema na Sexta-feira Santa. Ele é vendido por 30 moedas de prata e traído com um beijo por um discípulo que havia escolhido e havia chamado de amigo. Quase todos os outros fogem e abandonam-no. Pedro renega-o 3 vezes no pátio do Sinédrio, humilhado na alma com zombarias, insultos e escarros, sofre no corpo violências atrozes, as cacetadas, a flagelação, a coroa de espinhos, tornam-no irreconhecível o seu aspecto. Sofre também a vergonha e a injusta condenação das autoridades religiosas e políticas. É feito pecado e reconhecido injusto. Depois Pilatos envia-o a Herodes e este devolve-o ao governador romano, enquanto lhe é negada toda a justiça. Jesus sente na própria pele também a indiferença, porque ninguém quer assumir a responsabilidade do seu destino. A multidão que pouco antes o aclamara, troca os louvores por um grito de condenação, preferindo que, em vez dele, seja libertado um assassino. Chega assim à morte de cruz, a mais dolorosa e vergonhosa, reservada aos traidores, os escravos e os prisioneiros criminosos. Mas a multidão e a solidão, a difamação e o sofrimento não são ainda o ponto culminante do seu despojamento. Para ser solidário conosco em tudo, na cruz experimenta também o misterioso abandono do Pai. No abandono, porém, reza e entrega-se. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pode parecer-nos muito distante o modo de agir de Deus, que se aniquilou por nós, quando vemos que já sentimos tanta dificuldade para nos esquecermos um pouco de nós mesmos. Ele vem salvar-nos. Somos chamados a escolher o seu caminho, o caminho do serviço, da doação, do esquecimento de nós próprios, dos nossos egoísmos. Podemos encaminhar-nos por esta estrada, detendo-nos nestes dias a contemplar o crucificado. A cruz, meus irmãos e irmãs, é a cátedra de Deus. Nesta Semana Santa de Jesus e nossa Semana Santa, somos convidados a contemplar com frequência essa cátedra de Deus, para aprender o amor humilde, que salva e que dá vida, para renunciar ao egoísmo, à busca do poder e da fama, com a sua humilhação. Jesus convida-nos a caminhar por esta estrada. Fixemos o olhar nele, peçamos a graça de compreender
pelo menos algo de sua aniquilação por nós, e assim, em silêncio, contemplemos o mistério desta Semana Santa que hoje iniciamos. Assim seja. Amém.